Olá, vamos às aulas 6 e 7 do Aprender Sempre, volume 3, de língua portuguesa. Essa atividade começa na página 13 e vai até a página 17. O título diz assim: Vamos ler mais piadas? O que vamos aprender? Nessa aula, vamos ler e interpretar piadas. Vamos identificar a ideia central, inferir o sentido de palavras e observar a importância dos pronomes para estabelecer o sentido no texto. Então, vamos começar pela primeira atividade. Número 1. Seu professor ou sua professora, né? Lerá as 3 piadas abaixo. Acompanhe o texto e preste bastante atenção na leitura. Então, eu vou ler essas 3 piadas e vocês acompanhem nos livros de vocês. Na página 13. Continua na página 14. Primeira piada. O roubo no cemitério. José e Joaquim roubam caqui em um cemitério. Ao derrubar os caquis, 2 caíram para fora do muro do cemitério. Antônio, um bêbado que passa ao lado do cemitério, ouve: um para mim, um para você. Um para mim, um para você. Preocupado, Antônio vai até a igreja chamar o padre. Padre, no cemitério Deus e o diabo estão dividindo as almas. Venha comigo e irá ouvir com seus próprios ouvidos. O padre resolve acompanhar Antônio até o cemitério e, assombrado, ouve a partilha dos 2 amigos. Um para mim, outro para você. Este é meu, este é seu. Este é meu, este é seu. O padre fica extremamente preocupado e se apavora quando ouve: agora que já dividimos todos aqui dentro, vamos dividir aqueles 2 que estão lá fora. Ai, meu Deus, eles estão falando de nós. Desesperados, padre e bêbado saem correndo. Essa foi a piada 1. Vamos à piada 2. A história do cavalo e da galinha. Na fazenda Boa Esperança, um cavalo adoece. Torce a perna e não consegue andar. O dono chama o veterinário que o examina e diz: o cavalo não está muito bem. Se ele não levantar até amanhã, eu oriento que deve ser sacrificado. A galinha ouve a conversa do dono com o veterinário e sai correndo falar com o cavalo. Se você não se levantar até amanhã, irá morrer. Ouvi aquele veterinário falando. No outro dia, o cavalo se levanta. Contente, seu dono comemora. Vamos matar a galinha para festejar. Coitada da galinha, né? Piada 3. Está na página 14. Flores para a mulher mais linda do mundo. O marido chega bêbado e de madrugada em casa e diz: mulher, abre a porta. Não abro. Você só pensa em cachaça e nos seus amigos. Veja a hora que está chegando em casa. Mulher, abre a porta, por favor. Não abro. Durma na rua para aprender. Mulher, abre a porta. Trouxe flores para a mulher mais linda do mundo. A mulher, envaidecida com um gesto de carinho, acaba se convencendo. Ah, já que trouxe flores, eu abro. Ele entra e vai direto para a cama. Ela pergunta: onde estão as flores? E ele responde: onde está a mulher mais linda do mundo? Aí nós temos 3 perguntas aqui. Não vou comentar ainda sobre as piadas. Deixar isso para vocês. Letra A. Você gostou das piadas lidas pela sua professora? Escreva nas linhas abaixo do que mais chamou a atenção nas piadas. Aí é pessoal. Cada um vai colocar o que mais gostou,
nas piadas, ou qual das piadas que achou mais engraçada. Letra B. Aliás, letra B é para fazer isso que eu falei, né? Letra B, qual das 3 piadas você mais gostou e por quê? Então, qual que você achou mais engraçada e por que você achou ela engraçada? Aí tem essa linha nessa página e mais algumas linhas na página seguinte. Então, sobre essa atividade 1, então são só 2 perguntas. A letra A, se você gostou das piadas, né? E o que mais chamou a atenção e qual das 3 piadas vocês mais gostaram e por quê? Aí lá na página 15, nós temos a continuação, que é o exercício 2. Vamos relembrar o que estudamos sobre pronomes. Aí temos um quadro aqui azul, que diz assim: os pronomes representam a classe das palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso. Aí temos uns exemplos. O cavalo não está muito bem. Se ele não se levantar até amanhã, eu oriento que deve ser sacrificado. Aí vocês podem ver que tem negrito aqui. Pronomes pessoais são esses que estão mais escuros aqui. Ele, eu, eles, ele e ela, nesses exemplos aqui. Então, pronomes pessoais, geralmente, eles indicam as pessoas. Então, ele, ela, eu, nós, eles, sempre vai indicar alguém. Pronome possessivo. Os pronomes possessivos são aqueles que transmitem a ideia de posse, como o nome já diz. Possessivo, né? Pronomes possessivos, posse. Aí temos os exemplos das 3 piadas. Um para mim, um para você, este é meu, este é seu, este é meu e este é seu. Aí na frase de baixo, ai meu Deus, eles estão falando de nós. Aí na outra, no outro dia, o cavalo se levanta contente, seu dono comemora. Aí a última frase, não abro, você só pensa na cachaça e nos seus amigos. Então, pronomes possessivos é aquele que dá posse a alguém, ou é meu, ou então é de outra pessoa, é seu. Ou se for na palavra feminina, ou é minha, ou é sua. Então, os pronomes possessivos são meu, meus, minha, minhas, seus, seu e suas e sua. Tanto no singular como no plural, com S no final. Como aqui, ó. Meu, e aqui tem seus, com S no final. Pronome demonstrativo é utilizado para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa, seja no discurso, no tempo ou no espaço. Aí temos uns exemplos aqui de pronomes demonstrativos. Um para mim, outro para você. Aí tem aqui, ó. Este é meu, este é seu, este é meu, este é seu. Aí embaixo também temos em negrito a palavra aqueles e na última aquele. Então, pronome demonstrativo, imagina alguém apontando o dedo. Aí aponta o dedo e fala, esta daqui, ou este daqui, ou aquele ali, aquela ali. Então, ele demonstra alguma coisa, alguma posição, né? Ou no tempo, este tempo hoje está bom. Então, pode ser tanto relacionado ao tempo, ou espaço, lugar, né? Quando vocês forem falar a palavra este, como está aqui, aqueles, aquelas também. Não, aqui só tem este, mas não tem esta. Mas também o esta também entra. Então, este ou esta, esse ou essa, aqueles ou aquelas e aquele ou aquela são pronomes demonstrativos. E aí, na página 16, temos algumas perguntas sobre esses exemplos de pronomes. Explique o sentido que o pronome pessoal exerce em cada exemplo apresentado. Então, o que vocês vão fazer aqui? Tanto na A, na B e na C. A A está falando do pronome pessoal. Então, pronome pessoal, aqui está falando do pronome possessivo e aqui do pronome demonstrativo. São a mesma pergunta, só que cada um é relacionado a um tipo de pronome. Ó. Explique o sentido que o pronome, aí só muda aqui,
Pronome pessoal, pronome possessivo, pronome demonstrativo, exerce em cada um dos exemplos apresentados. Então, o que vocês vão fazer aqui, voltando aqui no texto, no quadro, quer dizer, vocês vão colocar, por exemplo, na letra A, vai colocar os pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso. Exemplos, aí não vou colocar a frase inteira, vão colocar só esses que estão em destaque, os que eu falei. Então, vai colocar exemplos. Eu, ele, ela, eles, elas, nós. Esses são os exemplos na letra A. Na letra B... Ai, vocês não estavam vendo, né? Pera aí. Então, na letra B é a mesma coisa. Só que aí vocês vão colocar os exemplos que estão em destaque. Aí estão só no masculino, mas eu falei alguns no feminino também. Então... Na letra B, voltando aqui ao quadro, aqui, ó. Letra B, explica o sentido do pronome possessivo, que o pronome possessivo exerce em cada exemplo apresentado. Então, voltando aqui ao quadro, os pronomes possessivos são aqueles que transmitem a ideia de posse. Aí, exemplo, aí vocês vão colocar meu, minha, seu, sua, aí no plural, meus, minhas, seus, suas. Que aí são os exemplos que vocês vão colocar na letra B. Na letra C, explique o que o pronome demonstrativo exerce em cada exemplo apresentado. E aí, vocês vão colocar a mesma coisa aqui. Pegando essa parte, os pronomes demonstrativos são utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa, seja no discurso, no tempo e no espaço. Pode colocar diferente, pode colocar os pronomes demonstrativos são utilizados para indicar a posição de algum elemento. Pronto, até aqui. E aí os exemplos vocês vão colocar este ou esta, aqueles ou aquelas, são os exemplos da letra C. Aí, o exercício 3, ainda na página 16, diz assim. Sobre a piada A História do Cavalo e da Galinha, a palavra sacrificado pode ter o seu significado inferido no texto? Sim ou não? E aí, se sim ou não, por quê? Então, tá falando, se a palavra sacrificado já pode ser entendido. Quando fala de inferir, tá falando se eu já entendi o que significa a palavra sacrificado. Quando eu falar que o cavalo vai ser sacrificado, dá para entender o que vai acontecer com o cavalo? Eu acredito que sim, né? Quando a gente fala, é preciso sacrificar aquele animal, sacrifício geralmente alguém morre. Então, sacrificado significa que o cavalo irá morrer, né? Por quê? Então, vamos colocar, como ficaria aqui? Sim, aí por quê? Pontinho. Sim, porque a palavra sacrificado, neste texto, tem a ideia de morrer ou sofrer, né? Na verdade é morrer mesmo. E aí vamos para o exercício 4, que está na página 17. Explique com suas palavras o título da piada Flores para a Mulher Mais Linda do Mundo. Aí é com vocês. O que vocês entenderam deste título? Flores para a Mulher Mais Linda do Mundo. Mas lembre-se que o título trata-se de uma piada. A mulher era a mais linda do mundo mesmo? Então, o que quer dizer esse título? Flores para a Mulher Mais Linda do Mundo. Esse título quer dizer... E aí, vocês vão colocar. Exercício 5, exercício 5 é para vocês circularem a resposta certa sobre o entendimento de algumas palavras. Sobre a piada, o roubo no cemitério, letra A. A palavra partilha pode ser substituída sem que haja nenhuma alteração de sentido por. O que significa partilha? Olha o começo da palavra. Partilha. Partilha. Lembra a palavra partir. Quando eu falo da palavra partir, eu lembro de alguma coisa relacionada à divisão. Então, vão circular a primeira opção aí, que é divisão. Por quê? Partilha não é conversa, partilha não é briga, partilha não é multiplicação. Partilha de bens. Fulano morreu e vamos fazer a partilha dos bens, ou seja, a divisão dos bens. Letra B.
Vamos voltar à piada e discutir o cômico. Cômico é o que é engraçado. Por que podemos dizer que a piada é engraçada? Por que chegou a esse entendimento? Em que consiste a comicidade da piada? Então, qual é a parte mais engraçada dessa piada aí? Aliás, da piada do cemitério, né? Voltando, nós estamos aqui lembrando que a gente está falando do roubo do cemitério. Então, nessa piada aí, qual é a parte mais engraçada? Essa primeira aqui, a trágica cena dos ladrões querendo a alma do padre e do bêbado? Não, porque aí, na verdade, os ladrões não estavam querendo a alma nem do padre nem do bêbado, né? Segundo, a conclusão da piada, padre e bêbado saem correndo? Eles saíram correndo, mas tem uma parte engraçada antes disso. Por que eles saíram correndo? Terceiro pontinho. No fato de o padre achar que ele e o bêbado eram os dois aos quais os ladrões se referiam, esse foi o motivo que fez com que eles corressem, né? Na hora que eles escutaram lá, vamos pegar aqueles dois lá fora, eles saíram correndo. Então, a parte cômica é exatamente essa daqui. Então, circulem esse terceiro pontinho aqui. Porque a última tá falando no fato dos dois caquis terem caído do lado de fora caído fora do muro do cemitério. Então, essa parte não é engraçada. A parte engraçada, ou seja, a parte cômica... Opa, saí da página. A parte cômica é o fato do padre e do bêbado achar que os ladrões estavam falando deles e não falando do caqui. A letra 6 eu não vou fazer, porque seria, se a gente estivesse na sala de aula, faria aquelas outras lições, e essa daqui seria para casa. Então, nós não vamos fazer a 6. Então, essas foram as lições das aulas 6 e 7 do Aprender Sempre. Até a próxima atividade.